A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, mas quero pedir primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedindo o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. O transformar de um Deus Pai Todo-Poderoso. Orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedindo a bênção, o agir, o mover, a presença, os milagres de um Deus de milagre. Amados, o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de poder, como diz o apóstolo Paulo, que não seja apenas palavras, mas poder. Jesus Cristo, ele disse: os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se creres, verás a glória de Deus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis aos montes: montes, movam-se, e os montes se moverão. O que nós podemos entender que o nosso Deus é um Deus de poder. O Evangelho é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Os milagres aconteciam na igreja primitiva e por muitos sinais pelas mãos dos apóstolos, muitas pessoas eram curadas, muitos milagres aconteciam, muitas pessoas eram salvas. Amados, em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não mudou. E Jesus, ele disse que os sinais seguirão aos que crerem. Será que as pessoas, que o povo de Deus parou de crer? Muitos até pregam que os milagres não existem mais, que os profetas terminaram, que foram até João. Amados, os milagres estão acontecendo bem menos, não porque acabaram ou cessaram. A igreja primitiva era uma igreja que tinha comunhão, união, tudo em comum e temor a Deus. Temor a Deus. O que está faltando hoje para a igreja de hoje é temor a Deus. Muitos querem servir a Deus do seu jeito, criar as suas próprias doutrinas, costumes, estratégias, métodos. Muitos desobedecer a Deus, práticas condenadas por Deus como a idolatria, a superstição mística, o ocultismo, são introduzidas em várias denominações citadas, cristãs e evangélicas.
a manipulação, a exploração, sendo feita por alguns líderes religiosos em várias denominações religiosas. A falta de temor a Deus. A falta de obediência ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falta de obediência, temor, de seguir a um Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vemos um povo desobediente, rebelde e duro de coração. Deus, ele manda ir para um lado, as pessoas querem ir para outro lado. Deus manda em uma direção, as pessoas querem ir em outra direção. Deus fala para as pessoas congregarem, pessoas dizem não precisa, eu posso servir a Deus em casa do meu jeito. Deus ensina pela Bíblia que a igreja primitiva se reunia num só lugar e buscavam a Deus e tinham tudo em comum, comunhão, oravam e buscavam a Deus. Tinham comunhão e o repartir do pão, a ceia do Senhor. Mas muitos dizem, não preciso ir na igreja. Posso servir a Deus em casa do meu jeito. Amados, nunca foi do nosso jeito, sempre foi do jeito de Deus. Cada vez que o homem quis fazer do seu jeito, se deu mal, porque é do jeito de Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É do jeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Porque nós pecamos sem cessar, erramos sem cessar, tomamos escolhas erradas sem cessar. E precisamos do perdão de Deus. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus duram para sempre. Se não fosse assim, coitado de nós, pecadores, errantes e falhos. Oramos sem cessar para pedir o milagre de Deus, o perdão e a misericórdia de Deus todos os dias. Buscamos a Deus em oração e clamor enquanto ainda se o acha. Volte para Deus. Enquanto você ainda acha, encontra a Deus. Volte. Enquanto ainda há tempo de voltar para Deus, para os caminhos do Senhor. Muitas pessoas vão dizer, mas para que eu vou voltar para a igreja? Os problemas vão continuar, as dificuldades vão continuar. Quantas pessoas doentes na igreja,
com problemas na família, no casamento, problemas financeiros, problemas de saúde. Para que ir para a igreja? Amados, é muito mais fácil passar uma situação de dificuldade com Deus do que sem Deus. Passar uma luta na saúde com Deus do que sem Deus. Passar uma luta na família, no casamento com Deus do que sem Deus. Quantas pessoas acabam tirando a sua própria vida quando tem que enfrentar situações terríveis sem Deus? Pessoas ricas, famosas, poderosas, atores, cantores. Quantos acabaram se suicidando, tirando a sua vida? Tinham dinheiro, tinham sucesso, tinham fama, mas não tinham a presença de Deus. Quando a Bíblia diz que neste mundo tereis aflições, dificuldades, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: neste mundo tereis aflições. É que vamos ter. E também diz que tudo vai passar, há de passar, o céu e a terra hão de passar, mas diz o Senhor: as minhas palavras não passarão. O que nós temos que entender, que quando nós temos Deus, a presença de Deus, as dificuldades são superadas mais fácil, porque nós temos a força de Deus. Jesus nunca disse que aquele que seguir ele ou a igreja não terá mais problemas, não terá mais dificuldades, não terá mais doença, não terá mais problemas financeiros. Isto não é uma promessa. A promessa de Cristo é o céu, a eternidade, a vida eterna, moradas celestiais. Quando a Bíblia diz que nós vamos ser mais que vencedores, porque nós vamos herdar o céu, a eternidade, o paraíso. Coisas que os ímpios, incrédulos, os descrentes não vão herdar. Mas neste mundo teremos aflições. Devemos entregar para Deus todas as nossas preocupações, porque Deus cuida de nós. Isto que nós temos que entender, glória a Deus, aleluia. Não adianta ficar prometendo para pessoas: olha, se vocês forem para a igreja, vocês não vão ficar mais doentes, não vão ter mais problemas na família, não vão ter mais problemas financeiros. Não adianta mentir. Não adianta usar práticas condenadas por Deus para atrair as pessoas. Isto é mentira. A luz nunca vai ter comunhão com as trevas. O bem não tem nada a ver com o mal. Práticas condenadas por Deus não tem nada a ver com Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E as pessoas não entenderam. Elas misturam tudo. Misturam o cristianismo com o paganismo, com o ocultismo, com a idolatria, com a superstição. Misturam tudo, porque a grande maioria das religiões estão preocupadas com o resultado, não com os meios, como aquilo foi feito.
Que importa é o resultado. A casa está cheia, a congregação está cheia. Conseguimos o que nós queríamos, mas será que conseguiram aquilo que Deus queria? Porque as almas são para o céu, para Cristo, e devem ser conseguidas na fórmula de Cristo, do jeito de Cristo. Devemos refletir, pensar sobre isto. Que Deus venha abençoar a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, ousadia. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo, derrubar todas as muralhas do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo toda a obra do diabo, toda maldição, toda praga, toda macumba, toda feitiçaria, toda magia negra. Que todo mal venha ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e clamo e peço a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo o transformar de Deus, a bênção de Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo a proteção e os livramentos de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha suprir todas as nossas necessidades em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar. Não parem de clamar, de buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, orando pela paz em Israel, na Ucrânia, pela paz na terra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não parem de orar, não parem de clamar. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Agradeço a todos que estão juntos nesta obra missionária. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus.